Olá, fisioterapeutas! Olá, estudantes de fisioterapia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Que bom tê-los aqui conosco. Estamos muito felizes em gravar mais um episódio. Hoje teremos um convidado super especial de uma área que já apareceu aqui no Fisioverso por outros episódios, por outros motivos, que é a fisioterapia do trabalho. Logo, logo vocês vão saber quem é nosso convidado, que é muito especial. Quem fala aqui é o João Ruaro. Eu sou fisioterapeuta e professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná. Além de trabalhar com a fisioterapia, eu tenho uma página também dedicada a investimentos, finanças pessoais. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, tenho certeza que você vai gostar também de me acompanhar por lá. Sejam muito bem-vindos novamente a esse episódio. Agora a Cibele vai conversar um pouquinho com vocês e vai falar um pouquinho também sobre o nosso convidado. Olá, pessoal, que alegria, mais um episódio aqui do Fisioverso. E como o João falou, mais um super convidado, um convidado com um gostinho de relembranças, né? Uma pessoa que eu tive muito contato, vocês vão adorar conhecê-lo. Talvez uma das pessoas, e não, com certeza não me enganarei, vocês irão concordar comigo, talvez uma das pessoas que mais conhece de leis, que eu já tive contato, extremamente politizado, uma pessoa super boa de conversar, mas embora tenha esse lado mais sério, né, quando a gente conversa, uma pessoa super, super divertida, super querido, não é um palhacinho, não fica achando, João, que eu tô te chamando de palhaço, não é, mas uma pessoa super divertida, mas enfim, né? Aqui quem está falando é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Como vocês já sabem, eu e o João, nós somos professores aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava. E vamos parar um pouquinho aqui de conversa, e eu tenho a honra de chamar ao palco do Fisioverso o João Eduardo Vieira. Antes do João entrar, roda a nossa vinheta. Seja muitíssimo bem-vindo ao Fisioverso, João. Meu xará, como é que você está? Tudo certo? Olá a todos, Cibele, João Ruaro, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço o convite e fico à disposição aí para esse bate-papo. João, seja muito bem-vindo de novo, como eu falei, é um super prazer tê-lo aqui. A gente acho que por muito tempo conviveu bastante, agora, né, por questões de vida, né, nos encontramos bem menos do que gostaríamos, mas é um super prazer, né, ter você aqui com a gente no palco do Fisioverso. João, antes da gente começar, conta um pouquinho para nós aqui, para todos que estão nos ouvindo, quem é o João Eduardo? Bom, vamos lá, vamos tentar resumir um pouquinho. O João Eduardo é um pai de um casal, a Luísa e do Eduardo, uma pessoa que vive a fisioterapia há mais de 25 anos, atuo na área da fisioterapia do trabalho também há mais de 20 anos, e que, além da fisioterapia do trabalho, trabalha também com a saúde pública há muito tempo, e encontrou também na saúde pública uma área de trabalho assim que eu me apaixonei também. Por incrível que pareça, eu posso dizer que na saúde pública eu encontrei uma forma de fazer o bem também para as pessoas que não têm condições, muitas vezes, de ter acesso a um atendimento individualizado, um atendimento particular, né, um plano de saúde, e que consegue, mesmo assim, dar excelência ao atendimento e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, hoje, eu sou um fisioterapeuta, graças a Deus, que já atingi muitos objetivos na minha vida, e tenho outros objetivos. Acho que a vida da gente é um ciclo, né, que sempre está se renovando, mas sou um fisioterapeuta que ama ser fisioterapeuta e que hoje eu não sei o que seria se não fosse fisioterapeuta. Então, sou um fisioterapeuta que ama sua família, um fisioterapeuta que ama sua profissão e que
sempre tem um pouquinho de tempo disponível para fazer as coisas para os outros, né? Eu sempre estou lá fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa nova, mesmo que a agenda diga que não há possibilidade, a gente cria essa possibilidade. Essa frase está bem anotadinha aqui agora no meu caderno. É. João, ai meu Deus do céu, João Eduardo. Agora eu vou ter que falar nomes e segundos nomes. Exatamente. E como que a fisioterapia entrou na sua vida, João? Então, eu quando estava lá no ensino médio, a minha ideia inicial, né, não tinha uma clareza muito, né, muito definida ainda. Eu sei que eu iria para a área da saúde, né? Isso era uma coisa que eu já tinha como certeza. A minha mãe, ela era professora, meu pai comerciário, e minha mãe sempre me colocou para ajudar as atividades dela. E ela, como professora de biologia, isso acabou, né, me direcionando um pouco mais para a área da biológicas. No ensino médio, então, eu comecei a determinar mais, né, gostar mais dessa área, e aí chegou lá na época do cursinho, o que eu vou fazer? Bom, naquela época, né, agora parece que a gente foi para a Bíblia, né, naquele tempo. Quando só tinha mato. Naquela época, aqui em Curitiba, tinha Universidade Federal, PUC e Tuiuti. E basicamente, o que me sobrava de opções, né, na Federal? Na Federal eu tinha Medicina e Psicologia, que eram as faculdades que me interessavam. E aí eu fiz Psicologia na Federal, acabei passando, né, e comecei a fazer o curso de Psicologia na Federal. Ao mesmo tempo, eu passei em fisioterapia na PUC. E isso a gente está falando de 1996. E aí a gente iniciou as atividades em paralelo. Universidade Federal e Pontifícia Universidade Católica ao mesmo tempo. Psicologia e fisioterapia. Tem uma pergunta, mas os dois eram... Porque na PUC era integral. Integral. E na Federal, Federal era noturno? era integral também. E eu fazia as duas faculdades. Está faltando hora no dia. Pois é, então, desde aquela época, né? E lembra que eu falei para você, a gente faz a coisa acontecer. E eu não tinha carro, então eu ia da Federal para a PUC, da PUC para a Federal, de ônibus, né? Então Qual que era o campus da Federal, João? Era Santos Andrade e ali o Politécnico. Né? Pelo então, menos ainda Santos Andrade era mais central, central, né? Central. E o Politécnico era pertinho da PUC também, então era fácil de se deslocar. E assim eu fui, e aí confesso que eu fui ajudado pelas greves que aconteceram na Federal. Nos 2 primeiros anos do curso, teve 2 grandes greves, 96 e 97, e isso me ajudou bastante a fazer esses 2 cursos. Mas aí chegou no segundo ano, eu já não estava dando conta de fazer tudo, e aí eu tranquei a Federal e desisti do curso de psicologia, e levei adiante a fisioterapia, até onde eu me formei de 99 para 2000. Maravilha. E assim, então você formou... e assim a gente inicia o primeiro processo de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque daí teve mais coisas, né? Porque, como eu falei para você, a minha mãe participou ativamente dentro do meu processo de formação como pessoa. E uma coisa que eu descobri com ela foi que a docência também é uma das minhas paixões. E eu falei para vocês, né? Fiz 96, 97, 2 faculdades ao mesmo tempo. Em 98, tranquei a psicologia e comecei a dar aula. Então, eu fazia a fisioterapia e dava aula também. Então, aí eu iniciei a minha docência em 98. João, você começou a dar aula do quê? Eu comecei a dar aula para o ensino médio, substituindo uma professora, uma licença maternidade, na disciplina de biologia.
né? Então, a minha mãe já estava como, eu não lembro, acho que ela era vice-diretora de um colégio, alguma coisa assim, e a professora entrou em licença, ela falou assim, ó, tem uma vaga lá, tal, você quer participar? E aí eu fiz o processo, passei, comecei a dar aula, e na docência fiquei. E aí estou até hoje na docência. Desde então. E Desde aí, essa docência do ensino médio, ela persistiu por quanto tempo? Você ficou realmente só lecionando biologia? Chegou a dar alguma outra disciplina relacionada Não, ali? foi mais a biologia mesmo. Cheguei a dar, acho que um ano eu cheguei a dar ciências, né, para o ensino fundamental. Uhum, O colégio estava precisando lá e eu acabei, né, assim, mas eu fui até 2003, né, fui até 2003, porque eu estava dando aula no Estado, né, na época o Estado, ele tinha essa facilidade de inclusão, mesmo não sendo licenciado, porque eu não era uhum. licenciado. Então, eu fiquei de 98 até 2003. Mas daí, em 2003, eu já entrei no ensino superior, na docência do ensino superior. Então, acabou encaixando uma coisa na outra e quando eu vi, já estava correndo atrás de mestrado, e aí a coisa vai tomando um rumo que não tem volta mais. Aí já tinha entrado na profissão de fato. João, então você começou em 96? Você formou em 99, então? 99. 99. Aí você pegou o seu canudo lá na PUC e o que você foi fazer? Qual foi a sua primeira experiência como fisioterapeuta? Então, a minha primeira experiência, vamos lá, eu estava fazendo um estágio em 99 e, e aí a dona da clínica falou, não, continua aqui comigo, não tem problema. E aí eu tinha uma carga horária pequena, era se não me engano, das 4, das 16 até as 19, que eu ficava nessa clínica de segunda a sexta. E o restante do tempo eu montei um consultório, né? Montei um consultório. Hum, Mas com o passar do tempo, se a gente está falando de 2000, né? Eu já estava, em 2000, eu acabei pegando muitas aulas no estado. E aí o meu consultório começou a ficar subutilizado, né? Então eu tinha pouco tempo, porque de manhã e boa parte da tarde, e algumas noites, eu estava dando aula. Então eu acabei ficando com o horário picadinho dentro do consultório, mas fui nessa linha aí por mais ou menos 1 ou 2 anos, com essa tríade, digamos assim, né? Então, consultório, aulas e mais a clínica dessa colega. Então, fui nessa primeira experiência, assim, dentro dessa sequência, dessa lógica de atendimento. E eu acho que assim, tem situações que a gente aprende com os próprios erros, né? Hoje eu falo muito para os meus alunos, né? Eu parei em 2001 para 2002, eu teve uma noite lá, aquele horário de pico da clínica, né? 18 horas tal, que eu me vi atendendo 8 pacientes ao mesmo tempo. E aí, querendo dar atenção para todo mundo e tentando atender todo mundo. E eu falei, não, isso não está certo, né? Então, eu parei e falei assim, caramba, será que fisioterapia é isso, né? É essa correria, é essa falta de tempo, eu senti a necessidade de entender melhor os pacientes, de conversar melhor com os pacientes. E aí eu peguei e falei assim, não, tem alguma coisa de errado, não está certo isso. E você vê como é que são as coisas. No dia seguinte, mas isso eu nunca esqueci, no dia seguinte que eu tive esse atendimento, assim, de 8, 9 pacientes ao mesmo tempo, cheguei lá na clínica da minha colega, e o que eu olho no balcão? Um folderzinho, bem simplesinho, falando sobre um curso de fisioterapia do trabalho. Aí eu olhei, e falei assim, um curso em São Paulo, eram acho que 8 módulos em São Paulo, caro.
Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas eu olhei e gostei daquilo. E aí eu voltei no tempo. Quando eu estava no terceiro ano que eu comecei a dar aula, no terceiro ano da faculdade, quando eu comecei a dar aula, o que acontecia? Lembra que eu falei para vocês, né, que o curso era integral e eu dava aula. Eu lembro que eu tinha disciplina de ortopedia que finalizava às 18h30. Só que a minha aula começava às 19h e era longe da faculdade. E eu já tinha um chevetinho. Então eu pegava, eu saía antes da aula, saía umas 18 horas, 18h10, pegava o chevetinho, atravessava a cidade e ia até a escola onde eu dava aula. E aí eu conversava com os professores, falei, professor, eu estou trabalhando, estou dando aula, tal, não sei o quê. Então eu sempre combinava com eles que eu tinha que sair um pouquinho antes. E no final do ano, o Dr. Kadri Massuda, um ortopedista, que era quem dava aula de ortopedia para a gente, ele me parou na escada e falou assim, João, você que gosta de dar aula, que né, tá dando aula e tal, dá uma olhadinha nesse autor, né, nessa área aqui, que é uma área que eu acho que você vai gostar, né, essa área de ergonomia aqui, ó, veja aqui, tem algumas coisas que eu acho que você vai gostar pela atividade que você está fazendo. E eu, assim, eu cruzei com ele na escada ali da PUC, ali na escadaria da PUC ali. Eu falei, tá bom, professor, obrigado, vou ver. E vou ver e não vi nada, né? Eu estava correndo para ir dar aula. E você vê, isso foi no terceiro ano da faculdade. E aí, 1 ano e meio, mais ou menos, depois de formado, depois de aquele dia que você para refletir o que você está fazendo, né? Eu olho um curso de fisioterapia do trabalho, um curso de ergonomia, em cima do balcão, eu parei e falei, não, isso aqui foi entregue para mim, né? Isso aqui foi entregue para mim. Aí eu fui para casa, conversei com os meus pais, e aí meu pai falou assim, não, eu pago esse curso para você, mas você vai se virar para ir e voltar. Eu falei, então tá bom, eu me viro para ir e voltar. E assim foi, e assim eu conheci a ergonomia e entrei nesse mundo da fisioterapia do trabalho. Mas foi, aí eu deixei a clínica da minha colega, e aí ali nasceu o embriãozinho da empresa que eu tenho hoje de fisioterapia do trabalho. Antes só da gente continuar, eu acho que vale a pena, né, João, que qual que é o plural de João? Joões. A gente, acho que recordar algumas coisas, eu sei que tem bastante gente que nos escuta, que é mais ou menos contemporâneo a nós, né, estão mais ou menos na mesma época, mas tem muita gente nova. E quando o João fala ali do início dos anos 2000, essa coisa de atender 8, 9, eu sei que infelizmente ainda acontece, mas naquela época realmente não existia regramento algum em relação a isso, né? Isso foi tudo, e o João, que é o das leis, isso foi tudo depois de 2010. Então, a gente não tinha normatização, então, se você quisesse atender 20 ao mesmo tempo, aí, por tua conta, em risco, né? Então, assim, era extremamente comum, né? O João falou várias coisas temporais que, na nossa época, eram permitidos, né? Então, a gente podia fazer estágio durante a faculdade onde a gente bem entendesse, do jeito que a gente bem entendesse, né? Eu fiz desde o primeiro ano de faculdade, sabia nem o que era fisioterapia, já estava dentro de uma clínica fazendo estágio, e que tinha suas vantagens. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Eu entendo a necessidade do regramento, acho que ela é extremamente necessária, mas a gente, acho que, né, quem conseguiu usufruiu bem desta época, porque a gente... E fez parte, né, Cida, da evolução da nossa profissão, faz parte, nós vamos nos organizando, o conjunto de regramento ele vai sendo modificado, a profissão ela vai sendo lapidada e tá tudo certo, faz parte. E acho que falar em lapidar é justamente isso que o João falou, acho que não foi ele, muitos de nós tinham essa inquietude, caramba, o que eu estou fazendo, né? Eu estou atendendo um monte de gente ao mesmo tempo, a gente tinha a vontade, mas ao mesmo tempo, né? Era uma prática da época, era, enfim. E assim, né, Sibeli, a gente está falando lá de 2000,
em que a fisioterapia não era o que é hoje, né? Hoje nós temos essa autonomia, digamos assim, e temos até esse reconhecimento da própria sociedade e dos próprios colegas profissionais de saúde, que a gente fala, né, da fisioterapia do profissional de primeiro contato, né? Então, a gente tinha naquele tempo, a gente não tinha essa iniciativa, né? Então, a gente era muito, e falo sem problema algum, nós éramos muito dependentes da medicina, né? Nós éramos uma linha de continuidade de um atendimento médico, tá? E isso faz parte do processo de evolução de uma profissão, né? Nós fomos, com o tempo, a gente vai pesquisando mais, a gente vai desenvolvendo novas abordagens, novas terapias, estudando mais, e a profissão vai evoluindo, né? Como o João Raro comentou ali, a profissão vai evoluindo e vai tendo uma nova abordagem com os pacientes, né? E hoje, já há algum tempo, né? Mas a gente tem hoje a fisioterapia como, né, uma área em que você consegue receber o paciente de uma forma totalmente autônoma de qualquer outro profissional da saúde, né? Então, hoje o caminho, ele é bilateral, né? Ou ele é multilateral, porque hoje eu recebo pacientes de profissionais médicos, mas recebo também de outros profissionais e encaminho para esses profissionais também, né? Então, hoje a fisioterapia, ela conseguiu galgar e evoluir para esse processo de autonomia, né? Mas naquele tempo, assim, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, não. Naquele tempo a gente ia, por exemplo, ainda mais numa clínica que atendia muito plano de saúde, era Unimed, era Sul América, isso foi assim, fez parte do nosso histórico de desenvolvimento da profissão, né? Então a gente recebia muitos pedidos de fisioterapia, de tratamento fisioterápico, e era fisioterápico, não era fisioterapêutico ainda, era fisioterápico pelos encaminhamentos médicos, né? Então, mas os atendimentos particulares de fisioterapia que a gente tem hoje, né, e toda essa autonomia que a gente tem hoje, ele aconteceu ali, acho que a partir de 2010, mais ou menos, que a fisioterapia começou a andar com as próprias pernas. E foi um momento, né, que até era isso que eu queria até falar, veio desta inquietude, mas de uma situação muito difícil em termos de organização profissional, porque eu não sei se você se lembra, mas talvez tenha sido uma das épocas que os donos de clínica mais ganhavam dinheiro, né? Com certeza. Então, assim, houve toda essa necessidade de organização para um crescimento profissional, né? Para chegar onde estamos hoje, a gente sabe que ainda tem 1 milhão de coisas, né? E a inquietude sempre vai ser o carro-chefe que vai fazer a gente crescer, né? Se a gente se acomodar, a gente não sai do lugar. Mas, ao mesmo tempo, tinha essa questão de, né, para os donos de clínica, né, quando a gente conversa muito com o pessoal dessa época, né? Porque nós estávamos ali começando, então nós não éramos donos de grandes clínicas, né? Mas era uma época que eles falam, né? Muito comum falar, nossa, naquela época a gente ganhava muito dinheiro, porque era, de certa forma, para eles era um momento bom da profissão. Sim. Né? E como isso tudo é difícil, né? Quando a gente pensa em gerenciamento de uma profissão que não é para você, é para um monte de gente, né? Mas enfim, mas era só para fazer um parênteses. Vai lá, João Ruar, eu já procurei, plural de João é Joões. Agora, falarei. Xará, e daquele quase recém-formado lá, né, fisioterapeuta um pouco inexperiente que foi fazer o curso de ergonomia para esse fisioterapeuta de hoje que se tornou o presidente da associação que representa a área, a Abrafit. Qual foi a trajetória, João, na fisioterapia do trabalho? E eu acho que você poderia aproveitar essa oportunidade para explicar para o nosso público, porque
queira ou não, ainda existem dúvidas sobre a atuação do fisioterapeuta do trabalho. Como você falou, lá na nossa época de graduação, existia muito essa questão da ergonomia. Você foi fazer um curso de ergonomia naquela época. Hoje a gente falar sobre fisioterapia do trabalho já é um termo convencional, se tornou convencional porque ele foi implementado de maneira correta, ele veio talvez reunir uma série de nomenclaturas que causavam talvez uma certa confusão, mas não tem nenhum tipo de demérito também naquelas formações iniciais. Eu tive uma disciplina de ergonomia na minha graduação, e é uma baita de uma frente de atuação. Então, vamos trocar uma ideia, João, sobre isso, explorar, né, quais são as possibilidades hoje que o fisioterapeuta do trabalho tem, porque, na minha visão, acredito assim, que seja uma área que ainda é pouco explorada por nós profissionais. Eu acho que ela tem muito a trazer de retorno para o profissional, em termos de reconhecimento, em termos financeiros, em termos de satisfação profissional, em termos de atuação técnica. Ela é muito. Eu gosto muito da fisioterapia do trabalho, ela é muito exata, né? No sentido de que assim, você tem uma atuação muito definida do que você pode fazer, do que você consegue oferecer para os teus clientes, digamos assim, né? Para as empresas, para os servidores, para todo mundo que você pode ajudar. Então vamos explorar um pouquinho disso. Bom, então vamos lá. Como que eu conheci, né? Como é que foi esse meu contato com a fisioterapia do trabalho? Então, lembra que eu estava na clínica dessa minha colega e lá eu atendia muito plano de saúde, então era Unimed e Sul América. E em 2001, o governo do estado, acho que em 2000, 99, não lembro, era o Jaime Lerner, o governador, e ele fez lá toda uma parceria com a Renault, na época, lá em São José dos Pinhais, e em São José foi instalado o Parque Industrial da Renault. E então, assim, foi uma revolução na época, né? Uma montadora vindo para a região metropolitana de Curitiba, um negócio assim que na época era do outro mundo. Então, um polo industrial como se criou ali, fortaleceu, e a Sul América era o plano de saúde da Renault e das indústrias ali que abasteciam a Renault. Então, e tinham poucas clínicas que eram conveniadas à Sul América, e uma das clínicas era dessa minha colega, e ela era ali perto, era numa região meio que, ali é a região sul, ali Novo Mundo, Capão Raso e tal. Então, tinha muito paciente da Renault. E ali eu lembro que eu comecei a entender mesmo sem existir a área de fisioterapia do trabalho, eu comecei a entender essa área, porque eu comecei a atender alguns funcionários que, por exemplo, o clássico, né? O manguito rotador. Então, eu atendi o paciente lá que estava com uma lesão no manguito rotador e melhorava, dava alta para ele ia trabalhar, 3 meses depois ele voltava. Manguito rotador. Atendia ele de novo, melhorava, e assim, e eu falei assim, mas o que está acontecendo, né? Eu falei assim, meu trabalho, eu faço assim, quando eu faço assim, meu trabalho dói e tal, não sei o quê. Eu falei assim, caramba, mas é o teu trabalho que está te machucando, né? E ali começou a minha inquietação com relação a essa correlação entre a atividade de trabalho, a lesão e o tratamento. Entender a dinâmica ali, né? Exatamente, né? E mal eu sabia que isso iria me levar na fisioterapia do trabalho. E aí, vários pacientes com essa mesma dinâmica, né, de eu tratar o paciente vir lesionado, eu tratar, reabilitar, ele melhorava, ia para o trabalho, no trabalho ele machucava de novo e voltava para mim. E, como eu falei para você, eu tendo essa prática diária, tendo esse contato diário com esses pacientes indo e voltando, tendo recidivas de lesão, e aquilo me incomodava. Um dia eu pego, né, e literalmente paro para refletir, não sei se o que eu estou fazendo está certo, porque eu estou atendendo um monte de gente ao mesmo tempo. No dia seguinte, um panfleto de ergonomia, e o conteúdo que está ali é exatamente aquilo que eu estou tratando com os meus pacientes que está me inquietando. Eu vou fazer esse curso, né? Então, por isso que eu bati, fui falar com meus pais, falei assim, pai, eu preciso fazer esse curso, porque isso aqui é uma coisa que está me inquietando.
E fui fazer esse curso, então fiz esse curso em São Paulo, eram 8 módulos, era cansativo, era, né, era ônibus, né, cansei de viajar pela Cometa, indo de volta, indo de volta, indo de volta, mas fiz o curso e me encontrei nesse curso. E aí, fazendo esse curso, no curso, eu encontrei um colega que eu fiz, como é que era o Dr. Tadeu Nicoletti. Foi o primeiro presidente do CREFITO 8. Do CREFITO 8. Ô, João, só um parênteses, esse curso, ele era só para fisioterapeuta ou não? Não, ele era multi. Porque geralmente a ergonomia tem essa característica também, exatamente. Né? A maioria eram fisioterapeutas, mas tinha médico, tinha profissional de educação física, tinha designer e tinha um administrador de empresas, né? Então, era um curso bem multidisciplinar, né? Multiprofissional. E aí, assim, eu lembro que eu encontrei, eu acho que foi num congresso, alguma coisa assim, naqueles congressos que a gente ia, assim, eu encontrei o Dr. Tadeu Nicoletti fazendo uma panfletagem de um curso de pós-graduação. E eu já estava terminando ali aquele curso de ergonomia, 2001 para 2002, e o Dr. Tadeu me mostrou ali, é um curso de fisioterapia do trabalho, primeira pós-graduação em fisioterapia do trabalho no Brasil. Eu falei, caramba, esse negócio está me seguindo, né? Eu falei, eu vou ter que fazer, né? E aí eu peguei, me inscrevi e fiz o curso pelo antigo CBES, não existe mais o CBES, né? E é em Curitiba mesmo, né? Em Curitiba mesmo, né? Então, assim, as coisas, elas foram caindo, sabe? Elas foram... Não dá para dizer que é só coincidência, eu não acredito nisso, só coincidência. Então, as coisas foram acontecendo e se encaixando, e eu falei, não, vou fazer esse curso de pós-graduação. E fiz esse curso de pós-graduação. E nesse curso de pós-graduação, um dos professores que deu aula para mim de biomecânica, acredito que todos vocês conheçam, né? Dr. André Luiz Félix Rodak. André Rodak, que é professor da Universidade Federal e que no final do módulo dele falou assim, da Federal do Paraná, no final do módulo dele, falou assim, pessoal, a gente está abrindo um mestrado em Educação Física e queria convidar vocês, quem tiver interesse, de fazer o mestrado em Educação Física. Eu falei, opa, eu acho que eu vou fazer esse mestrado em Educação Física. E assim as coisas foram se encaixando, né? Então... Não sabia que você tinha feito o Rodak. Então, e o meu, assim, não fiz em Educação Física, né? Mas o meu mestrado foi em Engenharia Mecânica na Universidade Federal, né? Eu acabei não sendo qualificado no curso, no mestrado de Educação Física, no programa de Educação Física. Mas aí o André falou assim, eu gostei de você, teu projeto é bom, né? Você não foi qualificado aqui na Educação Física, mas eu vou te dar uma dica, faça o de Engenharia Mecânica, porque tem uma linha de ergonomia dentro do programa de Engenharia Mecânica que você vai se encaixar, e faça com a professora Maria Lúcia, e que eu estou entrando também no programa, e vou trabalhar você como... Vou ficar ali junto, se você for passar, mais para frente eu te pego como orientando. Mas foi o que eles, né, assim, eu entrei no programa, ele entrou acho que junto comigo no programa, né, só que eu entrei obviamente como mestrando e ele como orientador, e aí a gente fez uma parceria ali, eu, a professora Maria Lúcia e o professor André, e ali eu segui o meu mestrado. Então você vê, né, como as coisas foram se encaixando, essas coincidências vão se colocando na vida da gente, e as coisas vão acontecendo. E para quem não conhece, né, o André Rodak, ele não é fisioterapeuta, ele é educador físico, né, João? Sim. Existe um programa muito forte aqui na Federal do Paraná, dentro da Educação Física, mas que hoje tem fisioterapia, educação física, né? Então tem professores das duas áreas,
E o Rodak talvez seja um dos grandes pesquisadores de controle motor, né? Ele está na biomecânica, controle motor, então ele é muito, muito, muito forte nessa área. É isso aí. João, voltando ao que eu tinha tentado abordar antes, e aí eu queria que você explorasse um pouquinho sobre quais são as possibilidades de atuação do fisioterapeuta do trabalho. Nessa questão, assim, quais horizontes essa pessoa pode trabalhar, que tipo de serviço que ela pode prestar, que tipo de formação que ela precisa ter, porque, obviamente, é necessária uma capacitação técnica também para atuar. Quais são as possibilidades? Eu vou falar aqui para todo mundo exatamente o que eu falo em sala de aula, né? Então, e aí não é querer vender o próprio peixe, não, mas eu tenho uma cadeira de fisioterapia do trabalho na universidade, mas o que eu digo para o pessoal é o seguinte, e sem desmerecer, por favor, as outras áreas. Mas, assim, hoje, se você pensa na fisioterapia do trabalho, ela é uma das poucas áreas que nós temos que você pode sair da universidade e, literalmente, ter a sua carteira assinada como fisioterapeuta. Se você for pensar em qualquer outra área, se você for pensar na ortopedia, na dermato, na respiratória, né? Talvez na neuro, mas assim, como fisioterapia do trabalho, a chance de você, saindo da faculdade, né, ter já a primeira experiência de emprego, trabalhando principalmente com ginástica laboral, ela é muito grande, ela é muito real, tá? Uhum. Então, assim, primeira coisa, assim, ginástica laboral, né, é o que eu chamo, assim, de carro-chefe, no sentido de produto de maior aceitação pelas empresas, de uma forma geral. E muitas empresas conhecem e têm esse produto porque ele é um produto um pouco mais acessível financeiramente falando. Porém, ele é o nosso cartão de visita, ele é o nosso abre-alas, o serviço que faz com que você possa entrar nas empresas, né, e poder mostrar ali o que o fisioterapeuta pode fazer, tá? Então, ginástica laboral. E aí, você estando com a ginástica laboral lá dentro, e você estando dentro da empresa, é mais fácil de você conversar, acessar, né, os problemas que estão acontecendo lá dentro da empresa, e aí ofertar novos produtos. E aí entra a ergonomia propriamente dita, né? E todo o rol de serviços que a ergonomia tem. Então, tudo isso que eu tô falando da fisioterapia do trabalho tem muito a ver com o que a gente chama de riscos ergonômicos, que não é necessariamente a ergonomia, né? Os riscos ergonômicos, porque a gente está lidando de situações de trabalho em que o trabalhador ele tem movimentos repetitivos, ele apresenta fadiga, ele tem transporte manual de cargas pesadas, ele tem um ritmo de trabalho muito acelerado. Então, ele tem uma série de situações de exposições que comprometem a sua saúde, né, a sua funcionalidade, vamos falar assim, porque a gente está falando né, para fisioterapeutas, a sua funcionalidade e, consequentemente, a sua capacidade de trabalhar. Então, a gente tem a ginástica laboral e daí a gente tem a ergonomia, né? Então, a ergonomia que vai ofertar, você pode fazer desde uma análise ergonômica, né, detalhada. Hoje, a gente tem, quando a gente fala de análise ergonômica, a gente tem que falar de avaliação preliminar, uma avaliação ergonômica preliminar e uma análise ergonômica do trabalho, que são hoje dois produtos diferentes que a legislação coloca dessa forma. E você tem aí outros produtos que vão sendo ofertados, né? Como você pode fazer ali uma avaliação admissional ou periódica, uma avaliação funcional do trabalhador no momento que você está contratando ou enquanto ele é trabalhador da empresa. Então, você faz uma avaliação cinesiológica funcional do trabalhador. Você pode fazer uma orientação, trabalho de orientação postural do trabalhador para ensinar o trabalhador como que ele deve se portar,
principalmente no ambiente administrativo, né, como ajustar monitor, mouse, teclado, cadeira, e né, fazer com que ele entenda os ajustes, porque às vezes as empresas dão um posto de trabalho maravilhoso para o trabalhador, mas não ensina como é que ele deve utilizar esse posto de trabalho, e ele utiliza errado, aí não adianta nada. Então, você tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de trabalhar, a gente trabalha muito com a parte de orientação, então você tem palestras, você tem oficinas que você pode fazer, né? Então tem todo um hall de serviços que você pode estar ofertando para essa empresa e para esses trabalhadores, que, assim, a criatividade ali te faz você criar diversos e diversos produtos para que a empresa atenda às suas necessidades, as necessidades dos seus funcionários. Então, aí se você for ver, você já está indo para serviço até de quick massagem, de ambulatório dentro das empresas, né? Então, assim, serviço não falta. E o que eu digo para os meus alunos que é o mais importante de tudo isso, contrato bonitinho, preto no branco, porque quando a gente fala com empresa, a gente fala com uma pessoa jurídica que não quer problema lá na frente. Então, a empresa ela se obriga, né, a fazer tudo sob contrato. Então, você coloca tudo preto no branco, o que você vai fazer, por quanto tempo, que horário que você vai fazer, que horário que você não vai fazer, tudo determinado em contrato, inclusive quanto que você vai receber, né? Então, assim, é uma livre negociação, mas, assim, não tem intermediário. E esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem na fisioterapia do trabalho em relação a orto, em relação a... né? Porque muitas vezes você pega por plano de saúde, e o plano de saúde ele é um intermediário, né? Então, ali você faz o teu preço, você negocia o seu preço direto com o seu cliente, com a empresa. E é isso. Então, assim, é uma negociação direta. E hoje, assim, a gente tem muitos colegas, mas muitos colegas trabalhando nessa área e não falta serviço. Não falta serviço. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Os acadêmicos de fisioterapia eu sempre, né, quando a gente está terminando o curso, assim, para onde você vai? Para onde você vai? Ah, eu vou para orto, vou para desportiva, vou para... E quem vai para a fisioterapia do trabalho? Aí tem um lá perdidinho que vai para a fisioterapia do trabalho. Não falta serviço para esse colega que vai para essa área da fisioterapia do trabalho. O outro perdidinho fala que vai para neuro. Um perdidinho... Ô, João, e até por essa natureza, né, do trato com outras empresas, o fisioterapeuta do trabalho, ele acaba tendo a empresa própria, ele acaba tendo um CNPJ, porque ele vai firmar contratos, né, com outras pessoas jurídicas, correto? Isso, assim, é um processo de evolução de carreira, né? Então, eu já passou por mim ali vários ex-alunos e é um processo natural. Eu falo assim, ó, muitos ex-alunos foram meus funcionários, né? Então, carteira assinada, bonitinho, e chega uma hora, assim, eu, enquanto empresário, eu tenho um teto que eu consigo pagar para os meus funcionários. E aí chega uma hora que eu falo assim, ó, cara, eu consigo chegar até aqui, né? Então, agora, se você quiser evoluir mais, toma a tua vida, bate tuas asas, e vários colegas ex-alunos, principalmente, que se formaram, que foram meus funcionários e hoje têm as suas próprias empresas, né? Porque chega uma hora que você dá um passo à frente, né? Então você sai da condição de empregado para virar empresário, né? Então, por mais que seja um microempresário, mas você vira uma pessoa jurídica ali e segue à frente. Então, eu sempre digo assim, a fisioterapia do trabalho, ela te dá essa opção, né, de você aprender inicialmente, né? Então porque você enquanto funcionário, você tem uma certa segurança, né, que você tem lá um salário fechado, bonitinho, mas por inquietude, muitas pessoas querem evoluir cada vez mais e eu sou perfeitamente compreensivo e eu entendo que esse é o processo natural de evolução de uma carreira. Assim, cara, toca e seja feliz e
vamos fazer aquela coisa acontecer, porque assim, mercado tem para todo mundo, eu não tenho problema nenhum em falar isso, sabe? Então, assim, tem mercado para todo mundo, é só você saber trabalhar muito bem, e João, essa é, assim, uma dificuldade que eu percebo que a grande maioria de nós temos, que é saber vender o serviço de fisioterapia, isso em qualquer área, tá? Qualquer área, na neuro, na orto, em que área for, né? A gente tem muito medo de vender o nosso serviço, né? De botar preço no nosso serviço, né? De valorizar o nosso serviço. Parece que a gente está cometendo um crime, né? Sabe, tipo assim, nossa, eu estou colocando preço na saúde da pessoa, né? Uhum. E, na verdade, a gente tem que ver por um outro prisma. Eu estou colocando um valor, né? Eu estou valorizando e dando uma oportunidade da pessoa melhorar, né? Então, assim, Viver com qualidade de vida. É a oportunidade que a pessoa está tendo de melhorar a sua capacidade funcional, de recuperar aquilo que ela perdeu, né? Ou parar de perder o que ela está perdendo, dependendo da área que você está atuando, né? Então, assim, a gente tem que parar de ter esse medo e essa culpa de colocar um preço, né? De colocar um preço. Então, assim, não é mercantilização da saúde, não, mas é valorização de um processo de formação profissional. E de um Até mesmo serviço, né? porque nós tivemos um baita investimento em nós mesmos, que foi o nosso estudo. Em algum momento, esse investimento ele tem que começar a gerar algum retorno. É natural que no início da profissão ele seja menor, mas com uma carreira aí de médio e longo prazo, ela tem que ser maior, como é o Sim, planejamento esperado, né? Nessa questão de planejamento de carreira. Então, não tem nada de errado em cobrar por um serviço, até mesmo porque na área da saúde nós, é claro, né, existem fisioterapeutas que trabalham com produtos, né? Mas isso é muito Menor. menor, muito menor. São pouquíssimas pessoas que trabalham vendendo produtos na fisioterapia. A maioria de nós, fisioterapeutas, vende serviço, vende atendimento. E não há nada de errado em cobrar um valor digno de acordo com os teus preceitos ali, de acordo com a tua formação, de acordo com o serviço que você oferece, de acordo com o ambiente, uma série de fatores, obviamente, estão incluídos nessa questão da precificação. Inclusive, até o local que você mora, o tipo da clínica que você atende, o bairro, a especialidade e assim por diante. Mas está tudo certo e temos que ser bem remunerados, até mesmo porque tivemos muito investimento na nossa formação. então, talvez na fisioterapia do trabalho isso seja menos difícil, porque a gente não está lidando diretamente com um paciente, com o paciente, a gente está lidando Sim. com uma empresa, né? Então, com a empresa, talvez isso seja menos impessoal, fique mais fácil da gente falar de preços para uma empresa. Mas, independentemente disso, acho que a gente tem que ter esse entendimento de que nós somos uma profissão, e como qualquer outra profissão, né, nós temos um produto ou um serviço que a gente precisa dar um determinado valor e precificar esse valor para que a gente possa, né, colocar a comida no nosso prato, para ter Claro. nosso sustento, a nossa casa e assim por diante. Então, não vejo problema algum, né? Eu acho que a gente tem que ter só esse entendimento que, assim, nós nos formamos e nós não paramos, nós continuamos nosso processo de formação. A formação, graduação, ele é apenas uma etapa, né? Então, esse processo de evolução dentro da evolução da nossa carreira, ele é contínuo e isso deve ser traduzido dentro do nosso ganho, né? Então, eu acho que tem que ser muito natural isso, né? E isso a gente tem que, aos poucos, a gente tem que, talvez assim, não sei se trabalhar um pouco mais essa questão do empreendedorismo dentro das escolas de fisioterapia, alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que trabalhar isso daí, sim, com certeza. E dentro da minha visão, assim, a gente hoje tem muitas especialidades na fisioterapia, né?
E eu acredito realmente que a fisioterapia do trabalho, nisso, até pela natureza da especialidade, ela esteja um passo à frente das outras especialidades, né? Até porque eu acho que esse conhecimento de legislação, de como as coisas funcionam, essa necessidade inata de negociação, né? De você apresentar um contrato, né? Tudo isso faz aflorar um pouquinho mais esse conhecimento e essa necessidade de negociação, né? Que Sim. talvez as outras especialidades tenham menos, não que não existam, mas eu acho que, né, daí é menos comum. E a própria, e até me corrige, já, João, porque eu não me lembro de cabeça, mas eu acho que a especialidade da fisioterapia do trabalho, ela é mais recentinha, ele acho que é de 2016, por aí, né? Ela, Ou na antes. verdade, ela é de antes, a especialidade é de antes, né? A atual normatização, ela é de 2016, mas ela é de antes. Ela é E de nove, 13 de junho de 2009, se eu não me engano. Agora o ano não tem exato, mas é de 13 de junho. É resolução 351. Se bater na internet ali, é resolução 351. o que uma das áreas que eu acho que tem crescido bastante dentro da fisioterapia do trabalho é essa questão de perícia, que, de novo, você tem que ter todo um processo de gestão ali, né? Porque, assim, você Sim. pode, inclusive, definir se você vai estar do lado, né, da empresa, se você vai estar do lado, né, do funcionário, não sei nem dizer as terminologias corretas, né? Mas eu vejo que é uma área que também tem se falado muito, tem crescido muito, e eu vejo que as pessoas buscam, porque aí você me corrija, talvez seja uma impressão bem errada, mas eu acredito que muitos de nós que não somos da área pensam, a gente vê muito curso, né? Curso de perícia, curso de... Uhum. E a gente tem a impressão que são coisas um pouco mais rápidas, mas que a gente já consegue ter um retorno financeiro digno ali, né? Então vamos lá. Eu acho que para a gente entender um pouquinho a perícia, tem que dar 2 passinhos para trás. Eu falei que a fisioterapia do trabalho ela é de 2008, 2009 ali, mas assim, a gente tem que entender que os profissionais que atuavam nesse mundo ocupacional, né, das empresas, a gente está falando da década de 90, né? A primeira resolução do COFITO que fala do fisioterapeuta trabalhando dentro das empresas é a resolução 259 de 2003. Então, assim, não existia fisioterapia do trabalho ainda, mas existia o fisioterapeuta atuando dentro das empresas. E com o passar do tempo, um outro serviço que acabou aparecendo, né, por causa exatamente dessa presença do fisioterapeuta dentro da empresa, foi o fisioterapeuta ajudar nessas ações trabalhistas que começavam a acontecer, né? Porque muitas vezes o funcionário se machucava, tal, e você já estava ali dentro da empresa fazendo ginástica laboral, fazendo análise ergonômica, e a empresa chegava para você e falava assim: ó, eu estou com um fulano de tal que entrou com uma ação contra a empresa aqui, ele está alegando tal coisa. E ali o fisioterapeuta começou a participar do processo judicial, um processo trabalhista. Uhum. E começou a participar ali, né, inicialmente mostrando para o juiz, né, que a empresa tinha programas de prevenção, que cuidava dos funcionários e tal. E com o passar do tempo, o fisioterapeuta ele foi encontrando nessa lide, que a gente chama, né, nessas disputas judiciais, um outro campo de atuação, que era assim, ajudar os advogados, seja da parte das empresas, seja da parte dos funcionários, mas num processo trabalhista, de dar uma fundamentação mais técnica, né, e científica, tanto para as queixas dos funcionários quanto para as defesas das empresas. E aí começou a aparecer a tal da perícia, né? Então a perícia começou.
tudo isso dentro do que a gente chama de fisioterapia forense, né? Mas a perícia acaba sendo uma linha de ação que transpassa uma série de outras áreas da fisioterapia, mas no sentido de mostrar de uma forma técnica e muito concreta a relação que existia entre a atividade de trabalho, o posto de trabalho e a patologia, a queixa que o trabalhador apresentava. Então, inicialmente, você faz isso ajudando as empresas, por um lado, ou o trabalhador, por outro lado, e depois você começa a mostrar para o próprio judiciário que esse profissional ele consegue ajudar o juiz a resolver as dúvidas que os juízes vão tendo, porque o juiz ele recebe num processo trabalhista exames médicos, queixas de lesões musculoesqueléticas, um monte de exames de imagem, disfunções, limitações de capacidade funcional, e aí o juiz começa a ficar entrar num mundo que não é o dele, não é o mundo só do direito, né? É um mundo do direito, mas que, com um baita de um pé fincado dentro da área de saúde ocupacional. Então, o juiz começa a entender que o fisioterapeuta também, né, inicialmente com um olhar da ergonomia, mas hoje também com um olhar de capacidade funcional, né, de atestar se esse funcionário tem capacidade ou deixou de ter capacidade e o quanto ele deixou de ter capacidade de fazer determinadas ações, né, no seu dia a dia. Então, nexo causal. Eu sou muito fisioterapeuta do trabalho. Total do nexo causal, né? Que vamos deixar bem claro, né? Que sim, o fisioterapeuta ele pode estabelecer o nexo causal, a relação entre a atividade de trabalho e a perda de capacidade funcional, né? Então você consegue fazer essa correlação. Entre causa e consequência, né, João? E eu acredito também, né, que com a evolução da área, de maneira cada vez mais objetiva, né? Muito, muito. E hoje você tem ferramentas cada vez mais concretas, né? Porque antes a gente discutia muito do campo da cinesiologia, né? Você falava muito na questão do movimento e tal. E aí, com o passar do tempo e com a evolução da profissão, você vai criando e vai testando e vai provando que determinadas ferramentas elas conseguem ser mais objetivas e mais claras e mais assertivas, né, para dizer se realmente existe ou não existe uma disfunção, existe ou não existe uma correlação entre causa e efeito de uma patologia e o seu trabalho, e você consegue mostrar de uma forma mais concreta. E é isso que o juiz quer. O juiz ele quer uma palavra direta, né? Obviamente que muito bem estruturada, né? Mas ele quer o máximo de objetividade para resolver a dúvida do juiz, né? Se aquele trabalhador, se a queixa daquele trabalhador realmente tem a ver com o trabalho ou não. Até mesmo porque vamos nos colocar, sair do papel de fisioterapeuta e ir para o papel de advogado, juiz que seja, né? Não é a minha área de atuação. Claro que a gente entende um pouquinho sobre cada área, talvez a gente saiba um pouquinho sobre nutrição, um pouquinho sobre direito, um pouquinho sobre gestão, mas nós não somos profissionais dessa área. Se eu tenho alguém que consegue me assessorar para que eu tome uma decisão assertiva, não tem sentido eu não consultar essa pessoa. E veja a importância social de novo da nossa profissão, de talvez conseguir instrumentalizar para alguém que tenha que tomar essa decisão e que ele tome de maneira assertiva com tranquilidade, né? Assim, não, olha, realmente ficou provado aqui que isso teve um nexo causal, não teve, ou se isso gerou uma consequência, se esse trabalhador, ele teve alguma disfunção que foi temporária, que foi permanente, se ele não pode exercer mais uma função, se ele tem que passar a exercer uma função adaptada. Veja, né, a quantidade de possibilidades que a gente pode oferecer para a sociedade, tentar tomar decisões mais justas, corretas e honestas, né, até. E dessa evolução, João Eduardo, até acho que eu comentei com a Patrícia, que eu fui para um congresso ano passado, um congresso de análise do movimento em 3 dimensões. Foi um congresso lá em Montevidéu.
E eu fiquei surpresa, porque assim, você vai análise de movimento, você vai pensar no pessoal da ortopedia, né, até um pouco da neuro, mas tinha muita gente da fisioterapia do trabalho, né, tinham equipamentos, né, nos estandes que a gente visitava, que assim, o foco principal deles era para o pessoal da fisioterapia do trabalho. Uhum. Né? Então, assim, eles desenvolveram equipamentos para isso, né? Para Sim. mais fáceis para você realmente aplicar dentro das empresas. Então, não precisava, né, daqueles super top que a gente conhece, que tem aquele monte de câmera, que eu preciso de um laboratório específico, né? Eles Sim. desenvolveram instrumentos de análise de movimento para, né, portáteis para justamente para o pessoal da fisioterapia do trabalho. Para o contexto laboral. Se eu pensar que a minha dissertação de mestrado lá em 2003, ela foi 2003 não, 2005. Ela foi em cinemática, né? Em que eu tinha que, como a Cibele comentou, tinha várias câmeras num laboratório. Você colocava marcadores em pontos anatômicos da pessoa, filmava a pessoa fazendo movimentos. E a minha foi de caixa de supermercado, né? Então eu montei um laboratório com um caixa de supermercado, né? Comprei um caixa de supermercado, colocamos Aprendeu uma som caixa, quando era criança, ser caixa de supermercado. colocamos lá uma caixa de mercado, e aí as pessoas iam lá, faziam o movimento, manipulavam os produtos, né? Simulavam uma compra, mas com os marcadores. E eu ia lá quadro a quadro, frame a frame, marcando os pontinhos, tal, para sair o gráfico, para sair o desenhozinho bonitinho. Hoje em dia, você filma e a inteligência artificial faz tudo para você, entendeu? Você filma e já sai o bonequinho pronto já, entendeu? E não precisa ter marcador, você não precisa ir lá marcar com isopor, com pontinho, com nada. A própria inteligência artificial ela fala assim, ó, eu quero esse pontinho do ombro aqui, eu quero esse pontinho da escápula, eu quero esse pontinho da cabeça, e ele acompanha o movimento certinho. Então, hoje está muito mais Que fácil, bom né? que está mais Então, fácil. você não perde tempo na área de produção, de execução, e vai direto para o objetivo Por final, né? Para a posto de conclusão. trabalho, né? João, Para a resolução do problema. e quanto mais objetividade temos nas nossas ferramentas, mais fundamentais seremos para o processo. Então, e isso é Sim. importante, né? Porque a gente vai conseguir, como eu disse anteriormente, instrumentalizar da maneira mais correta e objetiva possível. Deixa eu te pedir uma outra coisa agora, porque com certeza a nossa audiência aqui deve estar pensando sobre isso também. Hoje, eu sendo fisioterapeuta do trabalho, de uma cidade, a grande maioria das cidades do Brasil, com certeza, são do interior, né? Tem muita gente que vive em capital, mas assim, a maioria das cidades são cidades aí de pequeno a médio porte que tem empresas pequenas. Vamos dizer aí, coisa de 10 a 50 funcionários, tá? Vamos colocar nessa média, João. Eu, como Uhum. fisioterapeuta do trabalho, eu consigo atender quantas empresas, assim? Eu consigo prestar serviço para 20 empresas, para 2 empresas? Como, assim, na média, claro, né? A gente sabe que esses dados podem variar, sem dúvida, mas na média, do que você conhece, da tua experiência, quantas empresas cada fisioterapeuta do trabalho atende? Então, aí depende da tua sede, porque assim, eu estou entendendo a tua pergunta e falo assim, João, quantas empresas eu consigo atender, né? Então, Uhum. depende, assim, infelizmente eu vou para o depende, tá? Porque depende do tipo de serviço que você presta. Então, assim, se eu estou falando de um serviço de ginástica laboral, ele vai me dar uma demanda maior de tempo, de gasto de tempo com as empresas, porque eu vou ter que estar lá todo dia, 3 vezes por semana, determinado horário com essas Certo. empresas. E aí tem deslocamento, tem uma série de coisas, né? Então, mas como eu falei, é uma porta de entrada. Então, assim, é bom ter contratos de ginástica laboral com as empresas? Eu vou falar assim, financeiramente, proporcionalmente, talvez não. Né? O serviço de análise ergonômica ele tem um valor agregado muito maior, não se discute. Mas Uhum. o serviço de ginástica laboral, ele é aquela entrada que você dá na empresa. Então, é bom, sim. E até porque é um fixo que você tem ali todo mês pingando, né? É a tua segurança. Então, é bom Certo. ter ali um 30%, 40% de serviço de ginástica laboral. Então, assim, eu diria, talvez ter
vamos lá, numa cidade média, né, 100 mil habitantes, tá? É bom talvez ter ali umas 3 ou 4 empresas de ginástica laboral, umas 3 ou 4 empresas de 2, 3 vezes por semana de ginástica laboral, para você estar dentro da empresa, para você estar em contato com os funcionários, para você estar em contato com o RH, para você estar em contato com a segurança do trabalho, com os diretores, né? E isso pode, inclusive, angariar pacientes para você, se você tiver seu consultóriozinho lá também, tá? E aí você consegue tranquilamente fazer, hoje, para você fazer uma análise ergonômica de uma empresa aí de 50 funcionários, você faz fácil assim, em uma semana, trabalhando 2 a 3 horas por dia, você faz em uma semana um serviço de análise ergonômica de uma empresa, tá? De 50 funcionários, tá? Então você pega aí, você consegue fazer um por semana, se a gente está falando de 4 análises ergonômicas de uma empresa de 50 funcionários, em que cada análise ergonômica você vai cobrar, vamos lá, 50 funcionários, aproximadamente aí de 3 a 5 mil reais, tá? De 3 a 5 mil reais. Aí você faz a conta, né? Então, mais o serviço de ginástica laboral, mais o serviço de atendimento fisioterapêutico mesmo, que você pode fazer. Então, aí você tem... Eu tenho essa possibilidade. Como eu falei, só como eu falei, né, João? Né? Oi? Eu tenho essa possibilidade, como você falou, né, de ter contratos mais fixos, de ter contratos mais sazonais, de análises mais específicas, que demandam talvez uma carga horária de trabalho maior, só que durante um período de tempo menor, então é muito variável, exatamente. Né? Ficou claro. É bastante variado, né? E assim, como eu falei, o céu é o limite, porque a partir do momento, que foi que aconteceu comigo, né? A partir do momento que eu comecei a não dar conta mais de fazer o meu serviço sozinho, e eu tive diferentes formas de atuação dentro da fisioterapia do trabalho, né? Então, comecei com a ginástica laboral, em parceria com um colega meu, e passei por diversas formas de gestões diferentes, mas assim, a partir do momento que você começa a perceber que você não está dando conta mais sozinho de fazer o serviço, de atender todo mundo, você começa a contratar funcionários, você começa a contratar gente para te ajudar, né? São fisioterapeutas. E aí você... Exatamente, né? Aí você chega ao ponto, eu cheguei em 2013, ali, 2012, 2013, até 80 funcionários. Até 80 trabalhadores registrados, né, na minha empresa, atuando junto às empresas que eu prestava serviço. Que eu tinha contrato. Eu tinha contrato no Brasil inteiro, né? Só que aí você começa, assim, foi uma escolha, e na verdade foi uma escolha forçada, onde assim, eu perdi um contrato, né, porque a empresa era uma empresa estatal, licitação, então terminou o contrato. Na verdade, ela terminou um ano antes do que estava previsto, e questões políticas e um monte de coisa. E aí eu falei assim, as coisas ficaram muito longe uma das outras. Era Nordeste, era interior do Paraná, e assim, eu resolvi começar a centralizar, né? Então foi uma escolha forçada, mas foi uma escolha, assim, não, preciso centralizar. E hoje, assim, eu tenho uma atuação mais focada Curitiba e região metropolitana, mas assim, com um resultado final muito parecido do que eu tinha antes, né? Então, aos poucos você vai se dando ao luxo de escolher o que você quer e o que você não quer, né? Então, as coisas vão acontecendo dessa forma. João, para finalizar, só essa parte aqui, falando um pouquinho, né, mais específico aí da fisioterapia do trabalho, eu escuto muito, assim, as pessoas, indo até com o que o João Roaro perguntou agora há pouco, né, das pessoas ficarem muito receosas em cidades menores mesmo, né, é muito mais limitado minha atuação dentro dessa área. Existem algumas restrições para o tipo de empresa que você pode procurar, né? Eu estou pensando aqui, a gente mora, eu e o João, estamos aqui em Guarapuava, uma cidade um pouco mais do agro, talvez, né? Eu tenho cidades que talvez sejam mais indústria. Existe alguma restrição? Não, é uma área que eu gosto, eu tenho que
estudar o tipo da empresa e ali encaixar o serviço que eu posso oferecer. Exatamente. Se você fala assim, tem um dentista na sua cidade, você pode oferecer um serviço para um dentista na sua cidade, né? Porque um dentista é um cara que tem uma exigência postural gigantesca, né? E que o fisioterapeuta muitas vezes é muito importante para a saúde funcional de um dentista, né? Tem um escritório de contabilidade na sua cidade, você pode atuar com esse escritório de contabilidade, porque tem um monte de gente digitando lá que não para mais de digitar, né? Clicando no mouse que não para mais de clicar, né? Chega na hora de imposto de renda. Então, assim, aonde tiver qualquer tipo de trabalho, o fisioterapeuta do trabalho pode atuar, né? Claro que você pode não ter na sua cidade uma empresa de 2.000 funcionários, mas eu vou ser muito sincero com vocês, eu quero distância de empresas de 2.000 funcionários. Eu gosto de empresas de 50, 100, 200 funcionários, porque essas empresas, elas valorizam muito mais o fisioterapeuta do que uma empresa de 2.000 funcionários, porque a empresa de 2.000 funcionários tem médico, tem um monte de gente que já faz muita coisa. Então, você é apenas, né, mais um prestador de serviço. Numa empresa de 50 funcionários, uma empresa de 30 funcionários, você não é só mais um prestador de serviço, você é o cara que vai lá ajudar, você é o cara que vai trazer a solução. Então, a tua valorização profissional, ela muitas vezes é maior até numa empresa pequena do que numa empresa grande. Então, assim, o segredo está em saber vender o serviço do ponto de vista de mostrar resultados, trazer soluções. Entenda o problema daquela empresa e traga a solução. E aí, independentemente do tamanho da empresa, você vai se dar bem. Perfeito. Muito bom. João, para a gente encaminhar para o rumo final da nossa conversa, eu quero saber sobre a tua atuação na Abrafit. Quando que você despertou esse interesse pelo espírito associativo, digamos assim? Faz quanto tempo que você já participa dessa entidade, digamos assim, né, regional, nacional? Como que foi a tua evolução dentro da associação? Bom, eu estou na Abrafit basicamente desde do começo dela. Quando eu estava fazendo a pós-graduação em fisioterapia do trabalho, já existiam duas associações na época, né? A Associação Nacional de Fisioterapia, a ANAFIT, e a SONAF. E aí as duas se juntaram e formaram a Abrafit. E quando elas se juntaram... Como que era o nome da segunda? Eu falei Sonat? SONAF? Não, Você falou desculpa. Sonaf. SONAF é da... falho. Era a ANAFIT e a Sobrafit, desculpa, Sobrafit. Sobrafit, ok. Isso. E aí as duas se juntaram e formaram a Abrafit. E aí a Abrafit foi num congresso, ela foi criada num congresso aqui em Curitiba, aí num congresso muito grande e tal. E desde aquela época, né, eu tô dentro da Abrafit ali. E a Abrafit, ela passou por assim, eu nunca participei diretamente, apesar de me interessar, nunca participei diretamente da Abrafit, né, da diretoria e tal. Eu sempre estava ali acompanhando, participando dos congressos, e assim, até por uma questão de que o meu foco estava na minha empresa, eu estava num boom da minha empresa muito grande e estava com o tempo muito voltado para isso. Mas a Abrafit, ela passou por um período difícil, né? Um período em que os profissionais foram saindo da associação, e ela simplesmente entrou num ostracismo ali que quem sobrou não conseguiu dar conta de tocar a associação sozinho, né? E assim, literalmente, a Abrafit, ela foi, né, ficou lá uma pessoa sozinha tentando evitar com que o navio naufragasse e assim, e ficou esquecida, né? E a Abrafit chegou, inclusive, a ser descredenciada do COFITO. E aí eu falei assim, oi? Eu não sabia dessa informação. Ela chegou a ser descredenciada do COFITO. Isso a gente está falando de 2017, 2018. Eu acho que foi 17. Eu acho que foi exatamente o ano que eu entrei na Abrafit, de presidente.
né, 2017, 2018. E aí eu falei assim, cara, não tá legal isso, entendeu? A Abrafit já foi assim gigante, né? Não tem porquê. E aí, em 2019, a gente juntou um grupo de pessoas e falou assim, não, vamos resgatar, né, a Abrafit. Acho que literalmente. E aí a gente se juntou, um grupo de pessoas, algumas não se conheciam, algumas se conheciam, então eram vários subgrupos, né, com alguns elos de ligação, e assim a gente montou um grupo que em 2020, né, a gente estava em pandemia, tudo online, né, a gente fez ali uma eleição, uma assembleia virtual, e ali a gente teve uma eleição, e a gente assumiu a Abrafit. E ali eu, literalmente, foi quase que abrir uma nova associação. Na verdade, um trabalho um pouco mais difícil ainda, porque eu tinha que limpar o nome no passado, de uma série de coisas que estavam jogadas no limbo, e no limbo burocrático de Receita Federal, né? Era problema com a Receita Federal, era problema no cartório, era atas que não tinham um registro em cartório, uma série de problemas burocráticos que eu demorei praticamente um pouco mais de um ano para resolver tudo isso, e aí sim, né, aí bater na porta do COFITO, aí o COFITO recredenciar a Abrafit, mostrar que a Abrafit já estava tudo, né, com certidão negativa, tudo bonitinho, e aí hoje a gente está tudo certinho, desde 2022, se eu não me engano, 2021, 2022, a gente regularizou tudo, estamos credenciados, tanto é que teve uma prova de especialidades que a fisioterapia do trabalho não foi representada pela Abrafit, tá? Então, assim, foi um período tenso, mas que, assim, a gente, um trabalho muito grande de bastidor, né, que a gente fez, mas que deu certo, resolvemos, e hoje a Abrafit está, graças a Deus, está voltando, está evoluindo de novo. Se reerguendo, com um site próprio novamente. A gente conseguiu fazer uma coisa que, assim, nunca antes na história, né, a gente tinha conseguido, que era ter um site.com.br, né, porque o abrafit.com.br, ele estava no nome de um outro colega, né, e aí a gente conversando, e na política de boa vizinhança, a gente conseguiu, aí conseguimos a doação do abrafit.com.br, e aí agora temos aí a Abrafit se reerguendo, com uma plataforma bem legal e com uma série de ações que a gente está fazendo aí agora nesse segundo semestre, bem bacana. A gente está passeando vai passear pelo Brasil aí em diversas regiões, né, com seminários, e ano que vem a gente tem um congresso bem grandão que a gente está tentando, tá se planejando para voltar a ser aqueles congressos que a gente tinha lá no começo da Abrafit. Que bacana, João. E já tem algum spoilerzinho de onde vai ser o congresso ou ainda não? Já estamos com save de date aí. O congresso vai ser aqui em Curitiba, vai ser do dia 12 ao dia 14 de junho. A gente vai fazer temos um ano, quase praticamente um ano para a gente organizar tudo, mas assim, a gente precisa desse tempo, né? E nesse meio do caminho a gente vai fazer os esquentas, né? Então a gente está indo para fazendo seminários regionais que a gente fala, né? Então a gente está indo agora dia 15 de agosto a gente está indo para Recife, dia 16 de agosto em Fortaleza, dia 20 de setembro a gente vai estar no Rio de Janeiro, e tem mais coisas vindo ainda. Então a gente quer fazer um no norte, quer fazer um no centro-oeste, um no sul, e a gente tentar passear pelo Brasil aí para a gente fazer uma série de seminários regionais, né, para que a gente possa finalizar com o nosso congresso em junho do ano que vem. Então fica aqui o convite, pessoal, você que é fisioterapeuta do trabalho ou tem interesse por essa área, gostou, né, do que você ouviu aqui, procure se aproximar da Abrafit, que é a associação que representa a sua especialidade. Com certeza você vai ter uma série de benefícios por
ter acesso às pessoas que já fazem isso há mais tempo ou que podem contribuir, porque esse espírito da associação ele é sempre nesse sentido, de a gente poder contribuir com o colega que atua na área também e todos crescerem em conjunto, isso fortalece a nossa profissão. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito em participar de associações. O João é o presidente atual da Abrafit, da Fisioterapia do Trabalho, eu participo da Abrafito, que é a traumato ortopédica, a Cibele é da Abrafim, já foi presidente nacional, inclusive, que é da Fisioterapia Neurofuncional, então todos nós defendemos esse espírito aí das associações de classe da nossa profissão. João, quem quiser te encontrar, né, para saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, te conhecer um pouquinho melhor, quem sabe interagir com você profissionalmente, quais são os caminhos para te achar? Então, é mais fácil conversar comigo pela Abrafit, né? Então, eu respondo muito as dúvidas dos fisioterapeutas pelo e-mail da Abrafit, né? Seja sobre a prova de especialidade, seja sobre campo de atuação, seja sobre cursos de pós-graduação ou outros cursos. Inclusive, a gente está fazendo agora um credenciamento de cursos tanto de pós-graduação quanto de capacitação nas áreas de fisioterapia do trabalho e afins, né? Exatamente por causa dessa demanda, porque tem muitos colegas que perguntam, né? Onde que tem um curso bom que eu possa fazer? E então, assim, a melhor coisa que tem a melhor estratégia que a gente encontrou foi essa. Então, assim, vamos chamar as instituições, né? Então, para a gente trabalhar nessa qualificação desses cursos, dessas capacitações, seja de aperfeiçoamento, seja de pós-graduação mesmo, lato sensu, né? Para que a gente possa deixar de uma forma muito transparente, muito imparcial, mas muito objetiva, os cursos que existem, quais são os cursos que a gente referencia, né? Porque hoje o que acontece muitas vezes, a gente acaba indicando cursos de quem a gente conhece, mas tem muito curso que a gente não conhece ainda, né? Então, a gente procura estar trabalhando com essa parte de orientação. Então, assim, quem quiser, né, falar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais da fisioterapia do trabalho, e eu tiro dúvidas nos e-mails lá, contato abrafit@gmail.com. Se quiser entrar no site da Abrafit mesmo, abrafit.com.br, a gente tem lá um Fale Conosco lá e ele vai mandar essa mensagem para a gente mesmo, e a gente tira dúvidas por lá, né? A gente faz essa busca pelas respostas as mais diferentes dos colegas por lá. Tem o direct da Abrafit mesmo, né, que aí tem mais gente que acaba respondendo, que é o @Abrafit_oficial, tá? E tem o meu Instagram também, mas assim, o que a gente mais trabalha mesmo é o site da Abrafit, né? O site da Abrafit que eu incorporo ali o cargo diretivo e falo assim, não, eu tento trabalhar de uma forma bem institucional para responder ali sobre as dúvidas dos colegas na área da fisioterapia do trabalho. Perfeito, e louvável esse trabalho também, porque com certeza quem vai investir em um curso de formação, vai investir a própria grana ali, quer que tenha realmente um curso de qualidade que saia com uma boa formação. Então, acho que essas parcerias, essas chancelas de associações, elas são interessantes. Pensar nesse modelo, com certeza, é interessante também para os profissionais. E Sibeli, aqui a gente sempre fala, né, João? Porque hoje em dia, né, o João Eduardo falou lá que ele viu, o primeiro curso que ele fez foi num panfletinho. Hoje em dia, se a gente abre rede social, é 1 milhão de opções, se você não difícil sabe para escolher. onde você corre, coisa que você nunca ouviu falar. E assim, eu acho que a gente sempre das associações tem esse cuidado também, né? Como o João falou, tem muito curso bom que a gente não conhece. E não é porque não conhece que não é bom. Como tem muito curso que às vezes é bem conhecido e não necessariamente é a melhor opção, né? E é um cuidado para as associações, até por questão de conflito de interesse, né? Isso a gente Exatamente. sempre tenta estruturar muito bem isso, mas é muito importante, né? Acho que não foi nenhuma nem duas vezes que a gente falou aqui que um dos papéis principais das associações é justamente esse, é nos orientar, porque hoje em dia
o mundo, informação não falta, a gente precisa talvez de orientação para filtrar essas informações, né? E a associação, ela vem, acho que um pouco nessa linha também, né? Com certeza. É isso aí. Eu sempre coloquei, assim, a associação sempre... durante esse período que eu estou à frente da Brafit, ela está ali para ajudar o colega, né? Ela está ali para, independentemente de ser associado ou não, né? O ser associado, ele acaba sendo uma consequência, né? E a gente tenta ofertar uma série de produtos e vantagens para o associado, porque, quer ou não, ele ajuda, porque a associação, né, a associação não é só um grupo de fisioterapeutas que se junta para falar de fisioterapia do trabalho, é também isso, mas a associação, isso de todas as associações, ela é um grupo de fisioterapeutas que representa aquela especialidade junto ao Conselho Federal e junto, muitas vezes, a autarquias e a órgãos governamentais que precisa que a gente brigue lá e fale da nossa especialidade, né? Então, muitas vezes já bati na porta do Ministério do Trabalho e outros colegas também já bateram na porta do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde. Recentemente fiz, inclusive, um trabalho bem bacana de ponte do Ministério da Saúde com o COFITO, né? Foi bem bacana, um trabalho que a gente fez interligando de novo algumas secretarias do Ministério da Saúde com o COFITO, e então, assim, e tudo isso é tempo, tudo isso são viagens, porque hoje muitas coisas a gente se resolve online, como a gente está fazendo aqui, mas outras coisas a gente precisa estar frente a frente, olho no olho, e aí a gente precisa... E infelizmente o Brasil, né, felizmente ou infelizmente, o Brasil é continental, então você precisa sair, você precisa ir até São Paulo, você precisa ir até Brasília, isso tem gastos, isso tem custo, né? A gente não cobra, a gente não recebe nada da associação, mas, assim, a gente também tem que ter o mínimo de responsabilidade com a família da gente, de não tirar dinheiro do nosso salário, do nosso dia a dia, né? Então, assim, isso é a associação que banca, né? Então, a gente tenta fazer isso com que a associação seja minimamente sustentável, que possa pleitear os anseios dos fisioterapeutas e brigar por um mercado que muitas vezes é competitivo e que outras profissões querem que tenha exclusividade para as outras profissões. E a gente vai lá e fala assim, não, isso aqui também o fisioterapeuta também pode fazer. Então, a associação, ela faz esse trabalho também institucional de bater na porta do governo, bater na porta das empresas e falar a importância do fisioterapeuta do trabalho para aquela empresa, para aquela sociedade, né, para as pessoas de uma forma geral, para os trabalhadores de uma forma geral, e isso vai muito além, né, de novo, da reunião, que é muito legal, a reunião de fisioterapeutas, para a gente discutir, falar o que está fazendo, o que não está, mas isso vai muito além disso também. Maravilha. Si, quem quiser te encontrar? Bom, acho que o mais fácil hoje é pelo Instagram, né, @Cibele Melo Quinaut. Depois de 40 e tantos episódios, ela está decorando. Eu também tento ainda, né, embora eu não esteja mais diretamente, né, na Brafim, por ser professora, enfim, muita gente procura, né, com dúvidas da especialidade em si, e eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Mas é isso, pode me mandar mensagem que eu tenho o maior prazer em respondê-los. E você, João? Ok, pessoal, quem quiser me encontrar, @investidordoutor. Como falei no comecinho do episódio, trabalho conteúdo relacionado a finanças, investimentos para profissionais da saúde. Você, fisioterapeuta do trabalho, que fechou um contrato com uma grande empresa, recebeu muitos reais no seu contrato aí, e está procurando aprender, né, a como investir, pensando no seu futuro também, porque, como ficou claro aqui, às vezes você tem uma demanda sazonal, é importante você ter um planejamento para que as suas finanças atendam a todas as suas expectativas e que você tenha um futuro também digno e com qualidade de vida. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me seguir, que eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai encontrar por lá. João, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter compartilhado
todas essas informações aqui com a audiência do Fisioverso. Eu tenho certeza que o pessoal adorou o conteúdo desse episódio, porque ele reforça o que a gente sempre busca trazer aqui no nosso podcast, que é esse multiverso da fisioterapia. Hoje exploramos mais uma área que é super interessante, ela é uma área super promissora na fisioterapia e que acredito que ofereça uma infinidade de possibilidades de atuação e que dignifica, principalmente com relação à remuneração, o nosso trabalho. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, João Ruaro, eu que agradeço, Cibele, parabenizo pela atividade que vocês estão fazendo aí, pelo serviço público que vocês estão fazendo, né? Eu acho que são ferramentas que a gente tem que utilizar para divulgar a fisioterapia em todas as suas possibilidades, em todas as suas especialidades, e que vocês tenham muito sucesso dentro aí desse Fisioverso. Obrigada, João. Para nós, como eu já falei desde o início, né, uma super honra e uma pena realmente que o nosso tempo seja limitado, né, que a gente também esteja de forma virtual, enfim, porque a gente teria muito mais coisa para explorar, né, o João desde o início falou ali de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não falou de metade das coisas que o João faz, né, ele tem a empresa, ele está na presidência da Brafit, ele é funcionário público, eu ia falar já, né, professor, milhões de associações, né, de coisas né, que faz dentro de conselhos, grupos de trabalho, a Benfísio, e assim nós vamos, professor, universitário, então assim, é realmente alguém que contribui muitíssimo para a nossa profissão, e é isso, né, como o João falou, quando a gente teve a ideia, né, de fazer o Fisioverso, a gente queria mostrar todo esse multiverso, mas principalmente o quanto a nossa profissão, ela tem inúmeras possibilidades, tanto de atuação, mas também de crescimento, né, o quanto cada um de nós contribui, né, dentro do seu fazer, dentro da sua especialidade, para que a gente seja cada vez mais reconhecido, para que a gente, né, seja cada vez mais valorizado enquanto profissão, e eu acho que você deixou aqui claríssimo, né, que isso é totalmente possível, e, claro, né, não precisam fazer todas as milhões de coisas que o João faz ao mesmo tempo, mas, né, tudo é possível. Mas obrigada de novo, João, espero te reencontrar em breve, pessoalmente agora, né? E vamos para a nossa despedida final? Vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.